Olá, estamos aqui de volta falando sobre esse tema tão importante para nossas vidas, que é a questão da ética, né? E buscando uma expressão prática da ética, nós avançamos pelo conceito de cidadania, pelo conceito do direito, até chegarmos na questão da inclusão e da diversidade, né? E agora, falando de um tema bem prático na vida do dia a dia das empresas atualmente, vamos falar aí da gestão da diversidade, né? A gente tem dito hoje para as empresas, enfim, para os profissionais que atuam nessas empresas, que a questão da gestão da diversidade é uma habilidade de liderança hoje fundamental. Aquela pessoa que não souber lidar com a diversidade, não souber orquestrar os diversos públicos presentes dentro da empresa, que na verdade são reflexo da nossa sociedade, né? E colocar tudo isso em prol de um objetivo comum, essa pessoa não tem realmente uma liderança eficiente, né? Então vamos rapidamente refletir um pouco sobre essa questão tão importante que é a diversidade humana. Nós falamos muitas vezes, pensamos lá no eixo da cidadania, falamos da questão ecológica, né? Entendendo que nós fazemos parte de um sistema, a sociedade humana, ela reflete, ela muda a paisagem do mundo, né? Muda as relações nossas com as outras pessoas, com a natureza, né? E dentro desse conceito, nós temos também a biodiversidade. Não somos iguais, somos pessoas, cada uma de nós, com nossa história, com nossas características, com nossa cultura, mas convivemos no mesmo ambiente. E é uma questão ética, sabemos conviver com respeito, reconhecendo o valor, a dignidade e a importância de cada um de nós dentro dessa teia que é a sociedade humana. Ok? Então lá, gestão da diversidade, né? Vimos aí com a questão da cidadania que o indivíduo, o chamado cidadão, é justamente aquele que vive nas cidades, que circula conosco nos ônibus, no metrô, no trânsito, está dentro das nossas empresas. E durante muito tempo, o perfil dos profissionais, né? Se você pega revistas especializadas em gestão de pessoas ou similares, nós vemos muito essa característica, né? Daquele sujeito que fez lá o seu intercâmbio, o seu MBA no exterior ou coisa do gênero, né? Porém, nós temos que pensar o seguinte: nós não temos só essa pessoa na sociedade, e não é justo quando nós falarmos de desenvolvimento profissional, de carreira, nós pensarmos só nesse indivíduo. Nós temos pessoas com deficiência, nós temos idosos, nós temos crianças, né? A sociedade é marcada pela pluralidade, né? Então, a diversidade é um valor fundamental de uma sociedade inclusiva. Deve ser entendida como uma variedade de perspectivas e abordagens trazidas pelos diferentes grupos sociais para o crescimento das organizações, dos negócios e da sociedade em geral, né? O nosso saudoso e escritor brilhante Nelson Rodrigues já dizia a sua famosa frase: toda unanimidade é burra, né? Se nós nos relacionarmos apenas com pessoas que pensam como nós, que têm as mesmas características que nós, com certeza nós vamos ficar nesse plano da unanimidade e vamos perder a grande contribuição que todas as pessoas podem dar para que nossa atividade seja mais criativa, mais dinâmica, mais rica, né? E contemple um número maior e mais abrangente de pessoas que, afinal de contas, também podem ser nossos clientes, não é? Então, a gestão da diversidade, ela é um pouco parte desse trabalho, né? A diversidade humana diz respeito à multiplicidade de características que distinguem as pessoas. Valorizar a diversidade é promover a igualdade de oportunidades em igualdade de condições e promovendo acesso aos direitos humanos. E aqui a gente vai ligando os pontos, né? Falamos aí sobre a ética e a sua relação com a moral, falamos sobre a ética e a sua relação com a lei é a questão com os direitos humanos, entendendo então que a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós entendemos que todo indivíduo, por ser pessoa, ele já tem a sua dignidade, né? Às vezes nós aprendemos lá atrás, quando éramos crianças, né? Você tem que ser alguém na vida, você precisa conquistar, né? O trabalho traz dignidade à pessoa, mas na verdade nós já somos alguém no momento em que nascemos, né? E estando empregados ou não, nós temos a dignidade que ela é inerente à condição de ser humano. E aí nós entendemos que todas as pessoas desse mundo são parte dessa sociedade
e merecem estar conosco e compartilhar conosco e tem uma grande contribuição a dar, né? A gestão da diversidade, então, ela visa desenvolver ações para agregar valores sociais, econômicos à empresa, promovendo a igualdade de oportunidades, orientada pelos princípios de liderança ética e adotando a diversidade humana como um valor fundamental. Então nós vemos aí, nós vamos ver na próxima aula, como implantar um programa de diversidade na nossa empresa, mas é necessário entender isso, né, que nós convivemos em um mundo plural, onde temos pessoas com diversas origens, com diversas orientações, né? Temos grupos étnicos diferentes, temos pessoas com orientações sexuais diferentes, temos gêneros diferentes, temos pessoas com deficiência que também aprendem a olhar muitas vezes o mundo sob outra perspectiva, que podem contribuir muito com o nosso crescimento enquanto organização. Então, o líder hoje, pensando naquele modelo de liderança que favorece, né, o desenvolvimento da organização, que favorece o aprendizado coletivo, que favorece o crescimento, enfim, da organização, que em última instância é um ator também na sociedade e que deve trabalhar para que a sociedade evolua e cresça. Fazer a gestão da diversidade é uma habilidade de liderança indispensável para os líderes de hoje. Então, convido você, né, a estar conosco nessa jornada, né, assumindo uma postura ética que reconheça o papel de todas as pessoas dentro da sociedade, dentro das nossas relações, inclusive dentro das nossas empresas. Um abraço e até a próxima aula. Olá, estamos de volta falando sobre ética, agora partindo realmente para uma questão bem objetiva da ética no mundo do trabalho, né, da ética nas empresas, enfim, de tudo aquilo que permeia a vida, né, parte de gestão de pessoas, recursos humanos, etc. Né? Vimos na aula passada o quanto é importante no mundo de hoje para uma organização e para um líder fazer a gestão da diversidade. Né? Se nós não formos capazes de orquestrar diversos talentos, diversos perfis em prol de um objetivo comum e discriminarmos determinadas pessoas por não terem determinado estereótipo, nós não somos bons líderes. A liderança consiste justamente em colocar o melhor de cada pessoa a serviço de um objetivo comum. E aí entramos nesse campo da ética em relação à diversidade, né? Quando nós falamos de ética em relação à diversidade, nós trabalhamos alguns conceitos que são muito importantes nos tempos de hoje, né? Os chamados vieses inconscientes, né? O que acontece? Muitas vezes, conscientemente, nós acreditamos nos valores, né? Se você perguntar para qualquer pessoa, ela vai dizer para você que ela não discrimina, que ela não tem preconceito, né? No entanto, ela foi criada numa sociedade, todos nós fomos criados numa sociedade cheia de preconceitos. E esses preconceitos foram colocados dentro de nós. Então, embora muitas vezes conscientemente nós não sejamos contra determinados grupos, né, a herança cultural que está dentro de nós plantada, muitas vezes ela age na nossa conduta e nós passamos a ser incoerentes com aquilo que nós falamos, né? Isso as empresas hoje identificam e colocam sob esse nome de vieses inconscientes. Nós precisamos realmente refletir, né, o velho processo de autoconhecimento, né? Nós realmente acreditamos na diversidade humana, nós realmente entendemos que a pessoa tem o direito de ser diferente, né? Em determinados contextos você não precisa abraçar os valores da pessoa, mas reconhecer o direito que ela tem de ser quem ela é, né? E uma vez que nós entendamos que talvez nós tenhamos sim preconceitos embutidos em nós, reconhecendo, né, isso já está lá na velha arte da guerra do Sun Tzu, né? O primeiro passo para vencer o inimigo é saber que ele existe, né? Se nós identificarmos dentro de nós essas raízes dos preconceitos, vai ficar muito mais fácil nós agirmos de forma consciente, sem discriminar ninguém, né? E quando nós falamos aí de valorização da diversidade, nós trabalhamos com esses dois temas aqui, né? Igualdade e equidade. Veja bem, muitas vezes as pessoas são discriminadas pela igualdade, né? Porque a empresa fala assim,
Não, nós aqui não discriminamos ninguém, nós tratamos todo mundo de maneira igual. Mas tratar todo mundo de maneira igual, embora pareça uma coisa lógica dentro de um princípio de igualdade, muitas vezes é uma forma de discriminar alguém. Veja, nós temos aqui, nesse exemplo, né, a questão da igualdade. Né? Vocês têm aí todo mundo querendo pegar uma laranja na árvore, mas as pessoas têm tamanhos diferentes. E se eu colocar todos no mesmo banquinho, alguém não vai conseguir. Então, quando eu falo de equidade, eu procuro equiparar as oportunidades, né? E esse é o trabalho que se tem feito nas empresas, né? Nós reconhecemos a diversidade, reconhecemos as diferenças, mas precisamos ver que desvantagens, que apoios essas pessoas precisam para estar conosco, né? E não são essas pessoas, somos nós, porque a diversidade humana faz parte de todos nós. Ninguém é igual a ninguém. Os principais eixos temáticos da diversidade nas empresas hoje são esses aqui. Vamos falar bem rapidamente sobre cada um deles, né? Primeiro, gênero, né? Todo mundo sabe que a mulher passou por um longo período discriminada, completamente fora do mercado de trabalho, e que em determinado momento ela ingressou nesse mundo do trabalho, né? Do trabalho assalariado, digamos assim, mas em desvantagem, né? Mulher ganhando menos que os homens, sofrendo uma série de discriminações, né? Sendo demitida após uma gravidez, uma gestação, né? Isso é uma coisa que acontece no dia a dia. Então, esse é um tema que preocupa algumas empresas, né? LGBT, né? Esse é um tema que está a todo momento sendo discutido, né? O direito que as pessoas têm de viver a sua sexualidade e de forma que isso não gere uma discriminação social, né? Afinal de contas, que importância isso tem para determinada atividade profissional, né? Então, na verdade, muitas vezes nós discriminamos pelo simples fato de não aceitar o outro, né? E hoje grandes empresas fazem trabalhos de contratação de pessoas trans, faz grupos para discutir a questão da homossexualidade, enfim, para trabalhar para que esse preconceito não atrapalhe a vida das pessoas. Ah, mas você pode dizer, olha, mas eu frequento determinada denominação religiosa e para minha religião isso é pecado. Ok, mas você tem que entender que nem todas as pessoas precisam abraçar a sua religião e que ela está no direito dela ter uma outra religião ou não ter nenhuma e ser quem ela é. Você não precisa aceitar as escolhas que essa pessoa faz, mas você tem que aceitar o direito que ela tem de fazer essas escolhas, certo? E não discriminar. E aí, justamente nesse mesmo campo, né? Nós muitas vezes não pensamos isso, mas existe uma discriminação religiosa, né? Você tem religiões afro que sofrem agressões a todo momento, mas mesmo a religião cristã, que é a religião oficial, né? Quantas vezes você não viu lá uma pessoa evangélica, né? Que acredita na sua fé e que foi taxada por outras pessoas como fanática, como uma pessoa indesejável e que aí não é contratada por causa disso, né? Então, esse tipo de discriminação acontece frequentemente no nosso dia a dia, né? E nós precisamos aprender a respeitar isso, né? Já tive colegas de faculdades que eram muçulmanos e que em determinado momento, no meio da aula, paravam para fazer suas orações e a faculdade reconheceu esse direito. Acho isso importante, né? Isso não só acho, né? Isso, o direito à religião é um direito humano, é inviolável, cada um tem as suas próprias crenças. Etnia, né? Nós vivemos num país negro, mas que tem um processo de exclusão, um processo de discriminação, um racismo muito forte ainda presente, e isso se reflete no mundo do trabalho, sem dúvida nenhuma. E muitas empresas têm trabalhado para contrapor esse tipo de discriminação, né? Pessoas com deficiência, vamos falar bastante sobre isso, né? Teremos uma aula específica sobre esse tema, né? A inclusão da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência é excluída desde tempos imemoriais, né? E passou por um processo de exclusão, de marginalização durante toda a história da humanidade. Mas, fazendo um link com tudo que a gente viu até agora, a partir de 1948, a partir da Declaração dos Direitos Humanos, nós passamos a entender que essas pessoas não precisam da nossa caridade, não precisam da nossa bondade, elas só precisam ser respeitadas nos seus direitos, porque elas têm a cidadania como qualquer outro, como qualquer um de nós, né? A questão da diversidade geracional,
né? Diferentes idades convivendo junto, isso é riquíssimo, né? O jovem que está saindo da faculdade agora com a cabeça fresca, com ideias novas, mas aquela pessoa mais experiente também trazendo toda a sua bagagem, a somatória desses talentos se complementam e faz com que a empresa tenha um desempenho melhor, né? E se fala pouco às vezes, mas da discriminação estética, né? A gente vê em determinadas regiões aqui de São Paulo, né, no município de São Paulo, onde nós estamos gravando essa aula, que determinados bairros, você vê a hora do almoço das empresas, só tem gente considerada bonita dentro de um determinado padrão de beleza que existe na sociedade, quando você percebe que então isso também é um critério utilizado nos processos seletivos. Isso é um crime, isso fere princípios éticos, tá? E para seguir com esse tema, vamos deixar para a próxima aula 10 passos importantes para a implantação de um programa de valorização da diversidade na sua empresa. Esteja conosco e até lá. Olá, estamos de volta falando sobre ética, falando sobre cidadania, falando sobre direitos, né? E chegamos até o ponto mais prático do nosso curso, falando sobre a valorização da diversidade humana, que sem dúvida nenhuma é um dos aspectos mais relevantes da ética no mundo empresarial hoje, né? Falamos na aula passada dos diversos eixos, né, dos diversos grupos que são englobados nessa questão da diversidade nas empresas, os principais eixos temáticos. E agora, como nós prometemos na última aula, vamos rapidamente falar em 10 passos como implantar uma cultura da diversidade na sua empresa. Nós que estamos discutindo essa questão da gestão de pessoas, liderança, temos que estar munidos desse tipo de ferramenta, porque não existe hoje uma empresa que tenha uma seriedade maior, uma relevância maior no mercado, que não esteja preocupada com essa temática. Então vamos lá. Primeiro, desenvolver um projeto de cultura organizacional engajado na diversidade, né? Cultura organizacional, preciso criar cultura. Não adianta simplesmente você colocar a pessoa lá. É necessário que você crie um ambiente cultural que seja acolhedor, né? Que possa receber esses grupos considerados discriminados, né? De repente você está num departamento e vai chegar um colega seu, uma colega sua que é transexual, né? Você precisa fazer um trabalho para que essa pessoa não sofra nenhum tipo de discriminação, não sofra nenhum tipo de bullying, né? Porque cada indivíduo carrega um mundo dentro de si, com o melhor que esse mundo tem e com o pior também. Então nós vamos acabar discriminando se nós não trabalharmos contra isso, né? Definir os perfis funcionais baseados na diversidade. Então, nós temos que entender, né? Veja, para que haja um padrão funcional utilizado pela empresa, eles não podem se encerrar sobre si mesmos. É importante que esses perfis sejam pautados na diversidade, considerando as competências, as habilidades e aspectos necessários para a atuação profissional, mas que considere, ou ao menos não discriminem, as especificidades individuais de cada funcionário. Então, quando eu determino que determinado cargo a pessoa precisa ter tais habilidades, eu devo estar disposto a aceitar uma pessoa que esteja numa condição diversa, né, para ocupar essa função, desde que ela esteja apta para isso, né? Então, se eu tenho lá um determinado cargo que pode ser exercido, por exemplo, por uma pessoa cega, né, desde que ela tenha os apoios, as adaptações necessárias, eu não deveria e não devo discriminá-la. E isso é importante estar desenhado numa política de recursos humanos, de gestão de pessoas. Promover processos seletivos mais justos. Nós vemos, por exemplo, que nos concursos públicos no Brasil, existem aí a reserva de vagas para pessoas com deficiência, mas pessoas com deficiência intelectual não conseguem passar nesses concursos porque ele já é desenhado de uma forma que inviabiliza essa participação. Então, o processo seletivo, ele tem que se basear muito mais em competências do que na subjetividade do entrevistador. Muitas vezes a empresa até não quer discriminar, mas o próprio entrevistador discrimina, né? Então, promover aí processos seletivos mais justos é um ponto muito importante, né? Desenvolver grupos de apoio à diversidade. Você pode criar aí
grupos que possam fortalecer essa temática, receber essas pessoas, apoiar, enfim, né, criar grupos de trabalho, né, ou grupos de discussão em torno dessas temáticas, pedindo que as próprias pessoas interessadas possam participar também. Lembrando que o tema Pessoas com Deficiência traz sempre um lema internacional, nada sobre nós sem nós. Eu não posso criar um comitê de diversidade onde não tem uma pessoa que seja, por exemplo, homossexual, que tem algum tipo de deficiência. Eu não posso criar um grupo de diversidade que só tenha homens, né? Eu preciso ter um pouco de coerência e que as diversas vozes presentes na empresa possam ser ouvidas e opinar na forma de condução das empresas, né? Nada melhor do que a pessoa que ocupa aquele lugar ter a voz daquele grupo a que ela pertence, não é? Temos aí desenvolver ações contínuas que promovam a educação e o diálogo, né? Criar cronogramas de ações, criar programas, semanas da diversidade, que fomente esse tema e que traga essa pauta para o dia a dia das empresas. Desenvolver critérios de validação dos resultados, né? Medir, nós estamos conseguindo mesmo valorizar a diversidade? Como que nós vamos medir isso, né? Isso é importante, nós temos um número equilibrado de homens e mulheres na empresa, temos pessoas com deficiência, cumprimos as leis que exigem a cota de pessoas com deficiência, temos negros, temos, enfim, isso é importante que haja uma medição. Reforçar o trabalho com as lideranças, porque muitas vezes a decisão entre manter ou não, né, esse colaborador dentro da empresa está calcada numa liderança. E se essa liderança não for acolhedora, não reconhecer o direito à diversidade, ela vai acabar, através de um viés inconsciente que seja, sabotando essa colocação, né? Criar uma estrutura de comunicação interna, né? Então, se a pessoa se sentir discriminada, se ela tiver algum problema, se a gente sentir alguma dificuldade em torno desse tema, com quem nós falamos, né? Nós temos um canal de comunicação para tratar desse assunto, isso muitas vezes é muito importante, né? Otimizar o ambiente de trabalho com foco na diversidade, não é? E promover treinamentos e capacitações em prol desse tema. É isso, né? São 10 passos aí que você pode estar desenvolvendo. Esse material vai estar disponível para você, né? Esses slides com toda essa tratativa, tá? Recentemente, né, a revista Exame publicou, né, essa matéria de capa, né, o poder da diversidade, né? 36 empresas foram premiadas de 3 setores diferentes, né? E uma pesquisa da McKinsey, uma importante empresa de pesquisa no mundo empresarial, né, mostrou aí que entre 1.000 companhias divulgadas no ano passado, revelou que empresas com diversidade de gênero no time executivo têm, em média, 21% mais de lucro, né? Entre aquelas que valorizam a diversidade racial, essa diferença sobe para 33%, né? Para o Fórum Ethos de Diversidade, entre 109 empresas inscritas, 95% acreditam que a diversidade gera resultados positivos no negócio, 93% que gera um clima organizacional melhor, 87% falam da melhora da retenção de talentos, 84% citam um aumento da produtividade e 58% melhoria no desenvolvimento de produtos e serviços. Ou seja, pesquisas da McKinsey e a opinião de grandes empresas canalizadas aí pelo Instituto Ethos têm mostrado que a diversidade não só é uma postura ética, não só é um exercício de cidadania por parte das empresas, de cada pessoa que está dentro daquelas empresas, mas também gera resultados, traz lucro, né? As empresas hoje são reconhecidas pelo seu papel social e não discriminar é uma coisa muito importante. E aí vamos entrar nesse tema diversidade e inclusão. Quando nós falamos do tema diversidade, nós pensamos justamente na questão da inclusão, né? Qualquer tipo de discriminação viola a questão ética, né? Faz com que a empresa não seja cidadã, né? Porque exclui determinados membros da sociedade por questões que são totalmente, muitas vezes, irrelevantes para a vida de trabalho, né? Então, esse desenho nos ajuda a ilustrar essas diferenças, né? Nós temos aqui, olha, esse desenho ilustra bem o que é um processo de segregação, né? Segregação, ou seja, eu coloco pessoas de uma determinada categoria num determinado lugar, né? E blindo a sociedade para que essas pessoas não participem, né? Nós vemos que isso
acontece em determinadas circunstâncias, em determinados contextos, né? Nós podemos pensar, por exemplo, né, historicamente, os judeus que foram levados para os guetos, que depois deram origem aos campos de concentração, né, não só foram excluídos da sociedade, mas foram segregados em lugares específicos. Isso ao longo da história da humanidade aconteceu muitas vezes e a gente espera que não aconteça nunca mais, né? Temos a exclusão propriamente dita, que é um fenômeno muito comum no cotidiano das cidades, no cotidiano das nossas empresas, no cotidiano dos nossos bairros, né? Ou seja, pessoas que pertencem a grupos minoritários simplesmente estão dispersas pela sociedade, mas não conseguem participar, são impedidas de participação, ou seja, são excluídas, né? E nós temos um primeiro movimento, né, de tentativa de inclusão, que é a integração, né? Então, muitas vezes, eu trago determinados grupos para dentro da organização, né, mas eu coloco numa determinada área, né? Nós vemos muito isso com, por exemplo, reabilitados do INSS, né? Em algumas fábricas, nós vemos aí que na determinada área é a área dos reabilitados, né? Então, aquele sujeito que sofreu um acidente de trabalho, um afastamento do trabalho, voltou, ele já vai para aquela área. Quer dizer, a pessoa realmente ela está dentro da empresa, né? Não está recebendo o seu salário, tudo, mas ela está, de alguma forma, ainda segregada, embora dentro da empresa. Isso é o que nós chamamos de integração. E, finalmente, para fechar esse tema, temos aqui a questão da inclusão, onde a diversidade é reconhecida como um reflexo da nossa sociedade e ela permeia todos os setores da empresa, todas as relações ali, simplesmente porque as pessoas são contratadas pela sua capacidade de trabalho e não por ter ou não características A, B ou C. E aí a diversidade fica fazendo parte da vida de todos nós, o que com certeza traz ganhos para todo mundo, ganhos para as empresas e ganhos para a nossa vida. Até a próxima aula, muito obrigado.